Olha, a resposta dessa pergunta é até que bem complexa e por vários motivos. De início, a gente até podia dizer que o conceito de Xi é algo sem uma tradução exata para uma língua ocidental, o que de certa forma é até verdade. Mas também é complexo porque o conceito foi tão difundido por diversos campos de medicina, filosofia e até mesmo artes marciais, que é difícil apontar um só conceito exato. E, falando em questões linguísticas, a própria escrita de Xi ou Qi, se você preferir a pronúncia japonesa, possui algumas variantes bem interessantes dentro do chinês tradicional ou até mesmo simplificado. Embora a tradução mais literal possível do ideograma aponte para o conceito simples de energia, o que está até bem certo, o ideograma também aparece nas palavras japonesas para clima, eletricidade e até mesmo o grito de guerra praticado em diversas artes marciais, o Kiai. Mas, como o termo veio a ser bastante difundido, como a gente já disse, em vários outros meios desde a sua criação, que talvez tenha acontecido lá por volta do século XV a.C., vários outros entendimentos e aplicações passaram a serem incorporados ao ideograma. O primeiro entendimento que os chineses deram à palavra se referia simplesmente ao que podemos entender como energia ou força vital. Explicando de maneira bem sucinta, seria aquilo que permite que seres vivos, vivam. Assim, equilibrar, restaurar e de qualquer outra forma melhorar o estado do Qi de um ser vivo seria, portanto, melhorar as suas condições de vida, seja curando-o propriamente ou fornecendo condições para que ele viva mais tempo. Claro, isso se entrelaçaria e muito com as posteriores trovas sobre o cultivo, mas a gente vai tentar não entrar nesse assunto, que ele é bem mais complexo do que aquilo que a gente tem tempo para lidar no momento. Dentro da medicina tradicional chinesa, fortemente influenciada de início pelo taoísmo, seres humanos são literalmente formados pelos 5 elementos abordados por essa filosofia. Assim, dentro dessa perspectiva da medicina tradicional chinesa, as próprias relações elementais determinam como melhorar problemas que estejam afetando determinado órgão ou sistema do corpo de uma pessoa. Exemplo: se uma pessoa tem problemas circulatórios, isso é um problema no seu elemento fogo. Portanto, alimentos salgados que se originam do elemento água podem prejudicar ou agravar essa situação, já que a água é o elemento ofensivo ao fogo. O médico tradicional chinês poderia, portanto, recomendar fortalecer o próprio elemento fogo diretamente, ou o elemento madeira, que é o elemento fortalecedor do fogo, nesse caso, com alimentos amargos ou azedos, respectivamente. Nota, nós aqui no estúdio não temos a menor vocação médica tradicional para saber se essa informação é de fato um conselho válido para pessoas com problemas cardíacos ou circulatórios. E você também não devia estar seguindo conselhos no vídeo de YouTube que visa explicar originalmente metafísica chinesa de milênios antes de Cristo e achar que isso tem qualquer base científica super firme. Sim, a gente sabe que os chineses têm seguido esses preceitos por milênios e estão, de certa forma, até onde nos consta, até que muito bem de saúde. Mas se você ou algum conhecido está com problemas de saúde, recomendamos seguir o diagnóstico de um médico e não de um vídeo no YouTube. Eu me sinto bem idiota tendo que falar isso, mas nos dias de hoje é melhor prevenir esse tipo de problema. Agora sim, vamos voltar ao Qi. No entendimento bem básico, é meio que apenas isso que o Qi representava. Outras leituras do mesmo ideograma, tanto em japonês quanto em chinês, se aproximam também da ideia de vapores, oriundos principalmente do cozimento do arroz. Talvez daí a ideia de que o Qi, enquanto energia vital, se originaria principalmente de grãos cozidos, já que eles talvez seriam a principal fonte dessa mesma energia vital. Porque, você tende a ficar vivo por mais tempo e melhor quando se alimenta com a devida frequência. Quando o gênero literário wuxia não só surgiu, como também se expandiu ao longo de literais séculos ao longo de todas as mídias culturais possíveis, o conceito de Qi também passou a adotar novos significados dentro dessas mesmas mídias. Através do seu cultivo e treinamento incessante, artistas marciais podiam realizar feitos fantásticos, como saltar grandes distâncias quase que voando, paralisar seus oponentes atingindo pontos precisos de acupuntura e outras habilidades simplesmente sobre-humanas. Quando personagens demonstravam esse grau de habilidades que os diferenciam positivamente de outros artistas marciais, não raramente temos comentários sobre como o Qi deles é forte ou bem cultivado. Nas mídias mais contemporâneas, o Qi pode ser inclusive medido, e por ele temos o principal indicativo do nível de poder de um lutador. Em outras mídias, como por exemplo o livro, que talvez em breve até seja adaptado para as telas, Viúva de Ferro de Ciran Jeyjal, os pilotos das gigantescas máquinas de combate são classificados de acordo com os tipos de Qi de cada um, ou seja, com qual elemento taoísta eles mais se relacionam.
Como a própria Zhao já ressaltou diversas vezes, o Qi é simplesmente um tipo de energia que emana de todo e qualquer ser vivo. Nesse sentido, tendo literalmente pouquíssima coisa de sobrenatural nele, muito pelo contrário. É um processo completamente natural e uma consequência direta de simplesmente se estar vivo. Mas sim, inegavelmente foi um termo que foi ganhando, talvez lentamente, várias licenças poéticas a respeito. E talvez assim tenha se tornado todo esse vasto conceito, que a essa altura do campeonato já não se limita mais a uma só cultura.